Você já parou para pensar por que no Brasil mais de 90% das empresas fecham? Você já parou para pensar que o Brasil é o país que mais abre CNPJ e fecha no mundo? Será que o brasileiro não sabe empreender? Será que é culpa dos impostos? Ou será que está muito mais no dono do negócio do que no governo? O problema é que na maioria das empresas, elas nascem do jeito errado. Elas nascem sem planejamento, sem diferenciação de concorrentes e com expectativas irreais. Muitos abrem empresa porque precisam de dinheiro rápido, mas elas não têm estratégia, certo? Elas já começam com o pé esquerdo ali. E elas confundem ter um produto ou um serviço com ter um negócio sustentável. Eu fiz uma listinha aqui de 4 itens com os erros principais que as empresas brasileiras cometem. É falta de fluxo de caixa. Então elas gastam mais do que entra na empresa delas. Ou seja, vai quebrar. O 2, elas não conhecem os seus próprios números, elas não têm métricas claras da própria empresa, certo? Então elas não sabem quanto custa para vender um produto, quanto custa para contratar uma pessoa, quanto custa para demitir uma pessoa. Elas não têm essas métricas claras no planejamento adequado. O 3, zero diferenciação. Elas não se diferenciam por melhorias, por funcionalidades extras, elas se diferenciam mais por preço do que com qualidade. E o 4, já falei nesse canal muito aqui pra vocês, que é o dono trabalha no operacional. Logo, ele não tem a visão estratégica do negócio, ele não consegue ver os concorrentes, não consegue ver com uma visão melhor o negócio. Logo, quebra também. As empresas, elas não quebram no Brasil porque o Brasil é difícil de empreender. O Brasil na real, é bem fácil de empreender. Por se tratar um país subdesenvolvido, não tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos. Então você pega uma startup nos Estados Unidos que está dando muito, muito certo, pega, copia para cá a tecnologia, traz para cá essa ideia, ajusta para o mercado brasileiro, melhora ela, dinheiro, né? Muito pelo contrário, eles não estão preparados para crescer nas empresas. Tem muitas que crescem muito rápido, não tem estrutura, logo quebra também, já vi muito caso assim. E tem umas que nem chega a crescer. Mas crescer sem estrutura é como encher um balde furado. Tipo, quanto mais entra, mais sai. Logo fica uma dívida ali, né? E eles têm que pegar dinheiro de algum lugar. Então vem de banco, que tem que pagar juros, que acaba ferrando a empresa lá na frente. O erro também não é só por falta de dinheiro. A gente tem que olhar também para o modelo de negócio, né? Muitos dos casos é porque a empresa não tem um negócio sólido, né? E também não é escalável. Bom, então quando vocês forem montar uma empresa, para ela não quebrar, vocês têm que ter essas 5 características que eu vou comentar com vocês agora. 1. Planejamento realista. Não é fazer um plano de negócio gigantesco. É simplesmente entender de onde o cliente vem, como que ele vai pagar e por que ele vai pagar aquilo e como que você vai pagar as suas contas. 2. Gestão de caixa. Antes de você dominar o lucro da sua empresa, você tem que pensar na entrada e saída, no fluxo. Você tem que dominar o fluxo de entrada e saída. 3. Diferenciação. Eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes. Porque o mercado nem os consumidores perdoam mais do mesmo. Eles olham e falam, é mais do mesmo. Tudo bem, você pode diferenciar pelo seu preço. É uma das formas, sim, é válido. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque se a outra pega e cria um negócio melhor, a outra tem mais confiança se for depender de um banco, por exemplo, ou... vamos supor no banco, tem a conta PJ que você tem que pagar a manutenção dela ali, que não serve pra porra nenhuma, mas tem que pagar. E aí, essa merda aqui, você tem uma taxa administrativa. O outro banco tem uma taxa menor, mas esse banco aqui tem 10 anos, esse aqui começou agora, quem que você confia mais? Entende? Porque não é só questão de preço, esse aqui tem que ter uma funcionalidade muito boa para ele competir com esse aqui. 4. Execução constante. Não adianta você aprender teoria, aprender curso, aprender não sei o que, mas não aplicar dentro da sua empresa. Então eu acho que esse tópico é um dos mais importantes. E o 5, que muitos conhecem por ser camaleão, é a adaptabilidade. O jogo, o mercado, muda todo o tempo e muito rápido. E alguns empreendedores se curvam durante isso. Eles falam, não vou mudar. E sai do mercado, deixa o mercado de lado e fica com a sua empresa. Mas essa empresa vai falir porque ela não se adaptou ao mercado, não se adaptou às necessidades brasileiras. Porque muda, o mercado muda, todo dia tá mudando, tá vindo uma coisa nova, tá vindo uma tendência, e você tem que se adequar a isso. O seu negócio tem que ser flexível, senão vai quebrar. Então,
se 90% das empresas quebram, você tem duas escolhas: entrar nessa estatística ou virar os 10%, que entendem que empreender é muito mais sobre disciplina e estratégia do que ter uma boa ideia. É como no poker, você não joga com suas cartas, você joga no blefe, você joga no pensamento, você joga na pressão do outro, entende? No fim, as empresas no Brasil não quebram porque o Brasil é difícil de empreender. O Brasil, pelo contrário, é muito fácil de empreender. Mas elas quebram porque o dono não está pronto para crescer. E eu concordo com isso totalmente, por causa que o dono, os maiores empreendedores faliram, foram até a ruína para depois voltar ao topo, mas voltaram bem mais fortes, porque eles aprendem, e é mais com prática do que teoria. Mas a questão é essa: você vai jogar de verdade ou ficar só na arquibancada brincando, sabe? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, manda para aquele amigo lá. E é isso, menos esforço, mais dinheiro.